7 cidades catarinenses estão infectadas pelo Aedes aegypti, é verdade, 13 delas com alto risco para um surto ou até epidemia de dengue. A DIV confirmou. Em Itapema, no litoral norte, já são 6 casos confirmados. O Paulo Miller foi até lá para mostrar, que o combate está intenso, estão pulverizando áreas, 300 metros nos arredores dos principais focos, as imagens comprovam isso, mas tem que ter mais prevenção. Paulo Miller. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. O responsável por isso é bem minúsculo, mas perigoso. Dá medo. O Aedes aegypti é conhecido como mosquito caroneiro. Se desloca facilmente entre um e outro lugar em cabines de caminhão, por exemplo. Desde a década de 1950, espalhou a dengue, uma das doenças tropicais mais conhecidas, por mais de 125 países. Se o indivíduo reside numa região em que estão sabidamente acontecendo casos de dengue e ele começa a apresentar dor no corpo, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, a gente chama de dor retroocular. São sinais que não são específicos de dengue, mas quando a gente coloca isso num contexto epidemiológico, devem realmente gerar um alerta de que possa acontecer um caso de dengue, sim. A Organização Mundial da Saúde classifica a dengue como a doença viral transmitida por mosquito de mais rápida propagação e com maior potencial de causar uma epidemia. E esse é um risco real em Santa Catarina. Com aumento de 64% no número de focos do mosquito Aedes aegypti, o estado se prepara para enfrentar a possibilidade de um cenário com maior incidência da doença do que em outros anos, principalmente no verão. Tem um aumento de quase 65% no número de focos do Aedes aegypti nesse início de ano, comparado ao ano de 2017, que já tinha sido um ano com bastante número de focos. Então isso coloca a situação de risco para a transmissão até mesmo nesse período, mas até mesmo para o próximo período, para a próxima temporada de verão. Até porque os ovos do mosquito ficam no ambiente, então a gente tem um risco de que esses ovos que estão lá agora, em locais que não tenham água, possam incluir na próxima temporada. Santa Catarina confirmou 9 casos de dengue neste ano. 3 moradores foram infectados em outros estados. Os outros 6, chamados de autóctones, ou seja, contraídos dentro do território catarinense, foram registrados em Itapema e no mesmo bairro. 3 casos positivos são inclusive da mesma família. A situação deixou o município em alerta. Então é bem importante que as pessoas se conscientizem e eliminem tudo que é possível criador dentro de suas casas. Quando vê algo que não está sendo resolvido, denunciem, tem ouvidoria para isso. A gente procura, na medida do possível, estar fazendo essa fiscalização. Quem mora em Morretes, o bairro infestado pelo mosquito, está com receio. Essa situação preocupa a senhora? Preocupa. Preocupa todo mundo, né? Esses vasos aí que ficam aí, eu sempre olho, minha filha olha, para não juntar água, não juntar mosquito, é muito perigoso. Pô. Agentes de controle de endemias inspecionam as 115 armadilhas e percorrem a cidade em busca de focos do Aedes aegypti. 311 foram identificados neste ano. No bairro Morretes, onde estão os casos positivos de dengue, uma força-tarefa está sendo realizada. A Secretaria Municipal de Saúde aplica inseticida num raio de 300 metros de onde moram as pessoas que contraíram a doença. Essa é a última opção, só feita quando há transmissão desse tipo de enfermidade. As pessoas queriam que a gente fizesse isso antes, mas a gente não pode. O risco do fumacê ser aplicado quando não há doença? Há o risco que o mosquitinho vai começar a ter mais resistência. A região sul do Brasil tem a menor incidência de doenças tropicais no país. Mesmo assim, autoridades em saúde e população precisam estar vigilantes para manter a situação sob controle. A gente tem que cuidar da nossa casa e o vizinho também, principalmente a gente que tem filho, tem criança. Então, assim, o cuidado tem que ser 100%, entendeu? Começa da gente. A dengue não vem do além, né, gente? Nós temos que ser todos, sem exceção, fiscalizadores da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa rua, de verdade. Porque o fumacê é uma medida extrema e ele já vai além da prevenção. É combate mesmo ao mosquito. Lá em Itapema você viu que a ação do fumacê foi no bairro Morretes, onde os casos de dengue foram confirmados de fato. Segundo a própria coordenação do Programa de Controle de Dengue da cidade, na próxima semana, ou seja, nos dias 23, do 23 ao 27, vai ter um fumacê em toda a cidade de Itapema. Será uma força-tarefa com a participação de autoridades municipais,
de gente até do Estado. A recomendação é a seguinte, que os moradores deixem a casa aberta, saiam da mesma casa, residência, e retirem os animais de estimação. No meio dessa história toda, dessa guerra contra a dengue, existe outro problema. Porque o fumaceiro só funciona até certo momento. Já há regiões do Brasil em que se confirmou, através de estudos, que os mosquitos estão resistentes aos inseticidas, que têm sido trocados com uma frequência absurda. E a pergunta é, até quando, teremos opções de inseticidas para eliminar o mosquito? Então, conscientização, trabalho em grupo, na comunidade, porque senão nós estamos fritos.